Esse é o hino desta geração. Usa-nos, Deus, aqui estamos. Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula da nossa escola dominical. Mas antes de falar sobre o tema da nossa lição de hoje, vamos orar para que o Senhor nos ilumine e nos abençoe. Senhor Jesus, obrigado por estarmos aqui para aprender um pouco mais a Tua palavra, que Tu esteja nos abençoando, nos direcionando e também aqueles que estão ouvindo possam aprender mais a Tua palavra. Fica com todos, obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. O tema da nossa lição de hoje é sobre raiva. E o texto base se encontra em Efésios capítulo 4, versículo 26, que diz assim: Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre vossa ira. A nossa revista vai falar sobre emoções, tem autores diversos, da editora Pendão Real. Introdução. Todos nós acho que já conhecemos, né? Um ditado que diz assim: tá nervoso? Vá pescar. E esse ditado, ele fala um pouquinho a respeito, né? Daquilo que as pessoas sentem com relação ao nervosismo. Sempre esse ditado ele é utilizado nessas ocasiões, né? Quando nós percebemos alguém nervoso, sempre outro lembra desse ditado e fala, né? Tá nervoso? Vá pescar. Mas hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre esse sentimento que nós conhecemos como raiva, né? Que habita dentro de nós em diversas situações. Às vezes nós temos que trabalhar, temos que colocar ele de lado, pensar, respirar, para que a gente também não ofenda as pessoas através da nossa ira, da nossa raiva. E por isso que Paulo escreve: irai-vos e não pequeis, né? Podemos ter raiva, podemos sentir, né? Ter esse sentimento, mas ele não pode se tornar um pecado nas nossas vidas. Então é isso que nós vamos trabalhar nesta lição. Talvez você não tenha esse hábito de pescar, o que para alguns é um hobby, é um lazer relaxante e tranquilizador. No entanto, esse ditado nos faz refletir e pensar em como podemos lidar com o sentimento da raiva, com a nossa ira. Afinal, o nervosismo é uma marca constante dos nossos dias. É muito difícil administrar a tensão e o estresse causados pelo distanciamento social, pelos relacionamentos conturbados, pelas frustrações e tantas outras coisas que muitas vezes nos faz sentir raiva. A dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Carlos Drummond de Andrade. Seres humanos possuem emoções e isso não é nenhuma novidade. Em nosso cotidiano, em nosso dia a dia, diante de várias situações, o desafio é administrar e, por que não, controlar as emoções. As emoções fazem parte do que somos e, como nos ensina a Bíblia, o domínio próprio não é algo fácil de ser administrado. Quando Paulo escreveu: irai-vos e não pequeis, e não se ponha o sol sobre a vossa ira, ele está dizendo assim, ó, não fique guardando rancor, não fique com ódio no seu coração, vai lá e resolva seus problemas logo, antes do sol se pôr. Então é preciso que a gente resolva isso para que a raiva, a ira, não se instale no nosso coração como um pecado. E isso faz com que a mágoa persista e a gente não consegue então perdoar daqueles a quem nós temos raiva, das situações da qual nós estamos frustrados e nós não conseguimos resolver. Aí a raiva, ela passa a ser um pecado. Então é importante, quando tiver um momento de raiva, quando você estiver irado com alguma coisa, que você resolva isso logo, não deixe para depois. É isso que Paulo diz em Efésios. Momento de reflexão para pensar. Você se irrita com facilidade? Como você administra suas emoções? Eu sei que nós temos passado por diversas dificuldades, principalmente com o distanciamento social.
e os jovens, né, é os que sofrem bastante, porque é algo que é importante para cada um deles estar junto, né, encontrar os amigos, sair, passear, bater papo. E isso é algo que às vezes, né, por conta da pandemia, não está sendo possível. E aí acaba vindo as frustrações, a raiva. Então é importante que você saiba lidar com isso, com essa raiva, com essa frustração que você tem dentro de você. É preciso ter domínio próprio, é preciso saber dominar essas situações. Então pense, você se irrita com facilidade? Como você administra suas emoções? Entendendo o que é ira. Ira é raiva, cólera, desejo de vingança. São essas as definições que encontramos no dicionário. São sensações emocionais naturais de pessoas, mas podem, em alguns momentos, se tornar atitude pecaminosa. Irai-vos, mas não pequeis, diz o texto base. Então, o que é importante aí? Podemos ter raiva, podemos ter ódio, podemos ter esses momentos de ira? Sim, irai-vos, né? Isso é natural, faz parte, né, das pessoas. Nós temos e às vezes é incontrolável, mas o que não pode é se tornar uma atitude pecaminosa. Essa raiva, essa ira se transformar em pecado, né? Como eu falei no início, se você tem a raiva, o ódio, você precisa resolver isso dentro de você, dentro do seu coração, para que isso não se torne um pecado, uma mágoa. E resolver isso logo, porque quanto mais o tempo passa, mais difícil é resolver esse sentimento de mágoa que nós temos guardado em nosso coração. Então é necessário resolver para que isso não transforme em pecado na nossa vida. Momento de reflexão. Quais situações o deixam irado? Quais situações você sente raiva? Você consegue irar-se sem pecar? Você já sentiu raiva e não pecou? Ou seja, você resolveu essa situação nesse momento, nessa frustração, nesse momento de, às vezes, ofender o outro, de magoar o outro. Você já conseguiu resolver isso entre vocês, entre essa pessoa na qual houve esse sentimento de raiva, esse sentimento de ódio, que você possa resolver. Não se esqueça das palavras de Paulo, né? Antes que se ponha o sol, que você possa resolver em breve e não deixar isso dentro de você. Mas vamos falar um pouquinho a respeito da Bíblia. Será que as pessoas da Bíblia, nós temos exemplos de pessoas que sentiram raiva? Será que pessoas de Deus sentem raiva? É o que nós vamos ver agora, alguns exemplos bíblicos. Se as pessoas de Deus citadas na Bíblia eram pessoas comuns como eu e você, a resposta é sim. Encontramos na Bíblia pessoas que sentiram raiva. Algumas sentiram muita raiva, como Moisés, por exemplo, que ao ver um egípcio ferir um hebreu, se lançou sobre ele e o feriu, o que acabou na morte daquele homem. Isso está em Êxodo 2:11. O momento de ira de Moisés custou a vida de outra pessoa. Outros exemplos que nós temos na Bíblia, temos Davi, um exemplo mais equilibrado, mas mesmo assim ele teve momentos de ira. Logo após a morte de Samuel, Davi parte para o deserto e pede víveres, ou seja, comida e água, na casa de um homem chamado Nabal. Mas este lhe nega tudo. Davi, então, ordena que todos os seus soldados cingissem suas espadas e aniquilassem tudo e todos. Seria com certeza uma carnificina. A salvação foi a esposa de Nabal, chamada Abigail. Sabendo da atitude de seu marido e da indignação colérica de Davi, da raiva de Davi, ela pegou pão, ovelhas e vinho e foi ao encontro do exército. E com a sua atitude conseguiu apaziguar Davi. Isso está registrado em 1 Samuel, capítulo 25.
Outro exemplo, Jesus, no texto conhecido como a purificação do templo, em Mateus 21, do 12 ao 17, demonstra uma atitude de ira diante de toda atrocidade, injustiça e desvio que os vendilhões estavam fazendo do templo de Jerusalém. Em meio a chutes a mesas e chicotadas sobre lombos, ele determinou: a minha casa será chamada casa de oração. Creio que a Bíblia nos apresenta esses momentos de cólera de indivíduos santos para percebermos que todos somos dotados de emoções e que precisamos aprender a lidar com elas, e que todos podemos ter uma Abigail que nos acalme ou criarmos estratégias para não sermos dominados pela raiva. Momento de reflexão. Você tem alguma Abigail que te ajuda em momentos de ira? Pode ser uma história, um amigo, uma canção. Você tem? Você tem algo que te acalma, algo que acalma o seu coração, faz com que você respire fundo, que você possa contar até 10, para que você não caia, no pecado da ira? Será que você tem? Pense, uma história, um amigo, até mesmo uma música, uma canção que possa apaziguar para que você não cometa o pecado da ira. Irai-vos, mas não pequeis, pensando em estratégias práticas. Como já afirmei, por sermos seres humanos, possuímos emoções e por isso nos irritamos e ficamos irados. As situações que normalmente mais nos ferem são causadas por pessoas próximas a nós. Com essas pessoas, muitas vezes, conseguimos um exercício maior de tolerância ou não. Afinal, normalmente com quem temos mais intimidade, agimos com mais severidade e soltamos os cachorros. Enfim, diante de situações conflituosas que provocam nossa ira, podemos nos perder. Em alguns momentos, podemos exercer o domínio próprio como algo que gera em nós saúde emocional e crescimento, inclusive espiritual. Iremos sempre passar por situações delicadas de raiva e de cólera, mas manter-nos controlados em tais situações cabe a nós. Para refletir, você tem domínio próprio? Você sabe que ele é fruto do Espírito? Esforce-se por desenvolvê-lo e você jamais pecará pela raiva. Conclusão. Como vimos, até pessoas de Deus sentiram raiva em certos momentos. O que observamos é que elas se dispuseram a um tratamento especial nas mãos do Criador e foram cuidados, cresceram e assumiram posições diferentes em momentos em que poderiam ter repetido os mesmos erros. Assim, não creio que sejamos como bombas relógios prontas para explodir, mas como vivemos em uma sociedade dinâmica e marcada pela aceleração, onde tudo deve ser feito para ontem, estamos sempre sob pressão. Por isso, passamos por situações em que nos sentimos frustrados, amargurados e com raiva, mas com a graça de Deus e um pouco de disposição para observar e assumir posturas diferentes, podemos crescer, chegando até sentir raiva como um sentimento natural, mas não nos deixando dominar por ele. Afinal, tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém, e não devemos nos deixar dominar por nada e tampouco pelo nosso furor momentâneo. Está nervoso? Vá orar. Se puder, vá pescar também. Oração. Deus, o Senhor conhece o meu coração e sabe como é difícil lidar com algumas situações. Eu peço que o Senhor me ajude a vencer a tristeza, a ira, a mágoa causada por pessoas e situações difíceis e que eu consiga fazer isso com maturidade e paz no coração. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e até a próxima.
mente vem purificar, pra que eu possa me achegar a ti, pra que eu possa te adorar, te adorar, te adorar, te adorar, te adorar. Limpa o meu coração, pra que eu possa te adorar. Eu venho a ti, Senhor, vem me purificar do jeito que eu estou. Não quero mais ficar. Eu não vou ser vencido pelo rancor. Eu exponho a ferida e declaro que essa dor não vai sufocar meu louvor. Não vai sufocar meu louvor. Limpa o meu coração, limpa o meu coração, Senhor, meu Senhor. Meu coração e a minha mente vem purificar, pra que eu possa me achegar a ti, pra que eu possa te adorar, te adorar, te adorar, te adorar, te adorar. Limpa o meu coração, Senhor. Eu venho a ti, Senhor, vem me purificar do jeito que eu estou. Não quero mais ficar. Eu não vou ser vencido pelo rancor. Eu exponho a ferida e declaro que essa dor não vai sufocar meu louvor. Eu não vou ser vencido pelo rancor. Exponho a ferida e declaro que essa dor não vai sufocar meu louvor. Não vai sufocar meu louvor. Limpa o meu coração, pra te agradar.